É uma alegria tê-lo conosco, tê-la conosco, nesta nova lição, a de número 9 da nossa série de Esdras e Neemias. A lição 9 trata de uma particularidade dos livros de Esdras e Neemias que revela determinados acontecimentos dos quais podemos tirar lições espirituais e práticas para a nossa vida. O título é bastante interessante, provas, listas e tribulações. O que isso quer dizer? Bom, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar com listas. O número 1 da nossa discussão aqui seria listas. Que listas são estas? São listas que estão em Esdras e Neemias. A primeira delas tem uma enumeração dos utensílios e dos artigos trazidos de volta de Babilônia para Jerusalém. Lembrando que esses eram artigos, vasos e outros utensílios do templo que haviam sido levados no ano 605 por Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém e levou os cativos para a Babilônia. Então, essa é a primeira lista que temos, e esses utensílios foram trazidos de volta por Sesbazar, que é um outro nome que entendemos de Zorobabel. Voltaram, então, para o templo do Senhor. Uma segunda lista era uma lista com a genealogia dos que voltaram a Judá com Zorobabel na primeira vinda, na primeira leva de judeus que voltou do cativeiro para Jerusalém, segundo Esdras 2. E depois também nessa lista faziam parte os que vieram com Esdras algum tempo mais tarde, e Neemias também. O que esta lista significava? Ela significava o entendimento dos que de fato tiveram coragem, tiveram fé para voltar, né? E em Neemias 12 há uma outra lista, que é a lista de sacerdotes e levitas que deviam atuar a fim de que a verdadeira adoração ao Senhor continuasse acontecendo. E essa lista demonstra também, diríamos assim, uma certa dificuldade que eles tiveram em trazer sacerdotes habilitados para ministrarem em Jerusalém, já que muitos desses sacerdotes e levitas que estavam lá em Babilônia resolveram ficar por lá por uma série de fatores, alguns até por comodidade. Então, esse é o primeiro setor. Nós conhecemos as listas, né? Uma lista de sacerdotes, uma lista de judeus que voltaram, né? Genealogia desses judeus que voltaram, e uma lista dos utensílios do templo que haviam sido, digamos, saqueados por Nabucodonosor, que foram levados para a Babilônia e agora voltaram. Uma segunda etapa da nossa lição, o ponto número 2, podemos assim dizer, provas e tribulações. Na verdade, os judeus eles tiveram nesta volta para Jerusalém, para a Terra Prometida, depois do cativeiro, duas provas. A primeira é que eles tiveram alguns que não quiseram sair de Babilônia para Jerusalém. E você diz, mas por que será que eles não quiseram sair? E aí também incluía, como eu disse, até a falta de sacerdotes para ministrar no templo de Jerusalém, agora que estava reconstruído. Então eles tiveram algumas dificuldades nesse sentido. O pessoal estava aclimatado, acostumado com Babilônia, apesar de serem escravos. E aí a gente percebe como é que é essa questão, digamos, de você ir se acostumando com as coisas, com a normalidade da vida. Esse também é um problema, sempre foi um problema, e é um problema hoje também, dentro da própria igreja. Nós queremos ir para o céu, falamos da volta de Jesus, Jesus está voltando, mas muitas vezes as coisas desse mundo, a comodidade desse mundo, o conforto desse mundo que é relativo, que é passageiro, que não é perene, nos faz ficar por aqui. Nós gostamos um pouco de Babilônia. Foi o que aconteceu com o povo. Eles não queriam voltar para Jerusalém, porque voltar para Jerusalém significava muito trabalho, muito esforço, muita luta, até que se chegasse no ponto que eles gostariam de estar, né? Então a primeira prova foi essa, foi retirar o povo da comodidade. A segunda prova era justamente para Esdras e Neemias
fazerem essa trajetória de Babilônia até Jerusalém, num tempo que não existiam aviões, que não existiam carros, caminhões, trens, como nós temos modernamente. O transporte era precário, era a pé, ou era no lombo de animais, e toda essa trajetória deles, e era uma trajetória perigosa, sem contar que no caminho eles encontrariam ladrões, aproveitadores, gente que podia até matá-los. E Neemias e Esdras tiveram os perigos, as provações que eles passaram foram os perigos da estrada entre entre Babilônia e Jerusalém. Então, são provas que nós todos também passamos. Então, o título da lição é muito interessante, é Listas, Provas e Tribulações. Então, mostrando que no jornadear da vida nós todos podemos passar por provações, por dificuldades que aparentemente são intransponíveis. Bem, mas de tudo isto, nós precisamos tirar lições. Então, o terceiro ponto, ou o terceiro bloco de nossa lição dessa semana, são as lições. O primeiro é listas, o segundo é provas, e o terceiro é lições. Que lições nós tiramos desses episódios, dessas listas todas, dessa história toda? A primeira lição é a questão da volta dos utensílios e dos vasos que foram roubados de Jerusalém por Nabucodonosor e levados para a Babilônia. E agora esses mesmos vasos estavam voltando ao seu lugar de origem. E aí eu diria assim, que a grande lição que nós aprendemos aqui é que apesar dos nossos erros e desacertos, Deus continua dirigindo tudo para a realização dos seus propósitos. O povo errou, o povo pecou, foi levado cativo e com ele os utensílios do próprio templo que eles tanto amavam. Agora esses utensílios voltam para compor o mobiliário do templo de Jerusalém na sua reconstrução. Deus continua no controle de todas as coisas e ele pode fazer maravilhas no sentido de restaurar, de purificar, de restaurar, de reconstruir os cacos da nossa vida, desde que permitamos. Foi assim com Israel, pode ser comigo e pode ser com você também. Um segundo item aqui, uma segunda lição que nós tiramos é naquela questão da jornada do povo, a volta do povo de Babilônia para Jerusalém, os perigos inerentes à viagem, à estrada, né? E aí a gente percebe que eles oraram, clamaram a Deus que os protegesse ao longo do caminho. A importância da oração, da entrega, do pedido de proteção fervoroso para com Deus, e isto foi extremamente importante e compensador para ele. Isso foi uma prova da fé e da entrega deles a Deus. Uma terceira lição que eu acho interessante é que nesse episódio todo, com essa falta de gente para voltar, poucos queriam voltar, muitos queriam permanecer em Babilônia, Deus também cumpriu um dos seus propósitos que encontra paralelo com o nosso tempo atual. A Bíblia fala das dificuldades que eles tinham para colocar moradores em Jerusalém. O povo voltou, queria ficar nas redondezas, no campo, parece que eles tinham alguma dificuldade para morar em Jerusalém. E os líderes Esdras, Neemias, fizeram sorteios para que pudesse determinar quem iria morar em Jerusalém. Por quê? Porque eles precisavam continuar ali, não só o sistema econômico, social, político da nação, mas também o sistema religioso de adoração. Eles precisavam manter Jerusalém como um centro de atração para aquele povo. Então, isto mostra... A lição que tiramos daí é que muitas vezes para cumprir a missão nas cidades, especialmente nas cidades maiores, nós vamos ter dificuldades, vamos ter barreiras. Quantas vezes para abrir uma igreja, por exemplo, num bairro elegante de uma cidade qualquer por aí, um terreno custa milhões, a construção de um templo o dobro disso, quer dizer, é muito dinheiro, é muito esforço, mas não devemos desistir de evangelizar as cidades. Deus tem um povo nessas cidades, então esse é
digamos assim, um exemplo para nós que o povo não desistiu de Jerusalém, que era a cidade grande naquele momento, né? E uma última lição aqui, uma quarta lição, eu diria, desses episódios todos, é que a reconstrução de Jerusalém mostra o empenho de gente de todas as idades, de todas as gerações, né? Neemias 7:73 fala do todo Israel que habitava em suas cidades, né? Ou seja, várias gerações colaboraram, trabalharam, oraram, se esforçaram para que a tarefa, embora complicada, repleta de obstáculos da reconstrução, finalmente chegou a bom termo. Isto mostra que na obra de Deus todos devemos nos envolver, devemos nos preocupar com os de mais idade, os de menos idade, devemos nos preocupar com todos, para que todos estejam de fato envolvidos no trabalho de Deus. E essa é uma tarefa muito difícil. Nós hoje não reconstruímos uma Jerusalém física, mas reconstruímos uma Jerusalém moral e espiritual junto às pessoas. Então isto é extremamente complicado, né? Terminando a lição dessa semana, a lição tem muitos pontos interessantes, né? Eu queria voltar e, na conclusão, fazer aqui uma pergunta que você pode conversar com seus alunos um pouquinho sobre isso, comentar com a sua classe, né? Esdras não queria pedir ajuda ao rei naquele retorno de Babilônia para Jerusalém, ele com os cativos que estavam voltando, porque ele temia que isso se tornasse vazias as suas palavras sobre a proteção de Deus. Eles falavam tanto no Deus Todo-Poderoso, e agora ele ia até o rei pedir para que soldados e um séquito o acompanhasse para proteger. Ele falou, não vamos pedir, porque senão ele vai achar que nós não temos fé, ou que esse nosso Deus é um Deus fraco, né? E aí isso faz um paralelo também conosco, por exemplo, quando a gente está doente. Devemos orar só por cura divina ou podemos ir a um médico? Será que é falta de fé ir ao médico? Bom, a nossa lição comenta, e você vai achar ali, que há vários contextos, há várias explicações para isso. Em certos contextos, sem dúvida alguma, Deus deixou os médicos e os medicamentos. A maioria deles são feitos a partir de coisas da própria natureza. Então, não há nenhum problema nisso. Não é uma falta de fé você, digamos, se submeter a um tratamento. Todavia, acima disso deve estar Deus. O grande problema de alguns é confiarem apenas no tratamento e esquecerem que por trás de tudo está o Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus pode usar os médicos, esse Deus pode usar os enfermeiros, pode usar os medicamentos para fazer a diferença na nossa vida. E tudo isto, no final da história, é um milagre de Deus. Mas é uma coisa para a gente conversar um pouquinho com os alunos, debater, ver a opinião deles e, digamos assim, incrementar a nossa lição em termos de discussão. Que Deus abençoe. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com vocês.